um ministro do Supremo suspende uma lei que está em vigor. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em votação simbólica a proposta de emenda à Constituição que pode vir a impedir que isso aconteça de novo. A insatisfação no Senado já era majoritária com esse tipo de decisões monocráticas e este tipo de pedido de vista. Senador Espiridião Amin, seja bem-vindo ao Salão Nobre, é um prazer recebê-lo aqui. Senador, hoje uma decisão tomada por um único ministro do Supremo Tribunal Federal pode suspender os efeitos de uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e sancionada pelo presidente da República. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em votação simbólica a proposta de emenda à Constituição que pode vir a impedir que isso aconteça de novo. Mas a votação ela gerou um estranhamento por ninguém ter se inscrito para falar e por ter sido muito rápida. O senhor pode explicar o que aconteceu? Bom, indo por partes, primeiro é um prazer muito grande voltar a ter esse diálogo sempre inteligente de sua parte e provocador, no bom sentido da palavra. A primeira colocação que você tem que fazer é que esta proposta de emenda à Constituição não é uma novidade. O próprio senador Euriu Visto liderou uma proposta de emenda à Constituição em 2019, quando nós iniciávamos o nosso mandato, que foi aprovada depois de muita discussão na Comissão de Constituição e Justiça, com muitas emendas, com muitas contribuições, e quando chegou ao plenário, foi num dia de baixo quórum. Por exemplo, nós estamos tendo agora uma votação. Se na votação de uma autoridade houver menos de 60 votos, a votação não será validada, ou seja, será anulada. E já aconteceu isso aqui. Nós fizemos uma votação para uma PEC, que precisa de 49 votos a favor, com 53 eleitores presentes. Então, nós conseguimos 38 votos contra 15. Proporcionalmente, fizemos muito mais do que os 60% dos votos que seriam necessários. Mas tem que ser dos votos dos integrantes e não dos que votaram. Então, ela tem, portanto, na sua retaguarda, o fato de que a insatisfação no Senado já era majoritária com esse tipo de decisões monocráticas e este tipo de pedido de vistas. O senador Euriu Visto fez uma atualização. Estão lá 10 exemplos, decisões monocráticas, que suspenderam leis e até emendas constitucionais sem deliberação. Monocráticas, ou seja, um ministro do Supremo suspende uma lei que está em vigor. E nós temos neste ano um caso que combina tanto a decisão monocrática quanto o pedido de vista. Mesmo depois que o Supremo Tribunal Federal editou a já famosa emenda regimental número 58 de 2022, que não resolveu o assunto, nem na prática nem na teoria. Se não, vejamos. Essa emenda, ela definiu prazos para pedidos de vista e para tomada de decisões democráticas. Nós temos um caso concreto hoje. Lei das estatais. Esta lei, não estou dizendo que ela é perfeita, mas ela foi aprovada em 2016 no bojo da loucura que se percebeu sobre a depravação na gestão das principais empresas públicas brasileiras, a começar pela Petrobras. Ou alguém vai dizer que não houve corrupção na Petrobras. E corrupção, como já disse o ministro Luiz Roberto Barroso, sistêmica. Não endêmica, sistêmica, estruturada. Aliás, tinha uma empresa até que tinha um departamento de operações estruturadas para tratar disso. Então foi uma lei deliberada pelo Congresso, na gestão do presidente Temer, para
melhorar as exigências, os patamares de exigência para prover esses cargos. E impediu algumas nomeações, né? E melhorou muito o resultado. Se você analisar as páginas policiais de antes dela e as páginas policiais depois, ou as páginas policiais estão sendo muito benevolentes, ou melhorou mesmo. O resultado foi bom para a sociedade. Neste ano, portanto, no 6º ano de vigência da lei, 7º ano já, o ministro Ricardo Lewandowski, na iminência da sua aposentadoria, acolhendo a uma ação direta de inconstitucionalidade de um partido comunista, não sei qual é a sigla certa, ele considerou inconstitucional a parte substancial da lei. Isso foi no dia 15 de março. Em função desta emenda regimental, um ministro pode pedir vista por 90 dias. Mas não impede que outro ministro peça vista. Portanto, teoricamente, como o ministro Lewandowski se aposentou, nós podemos ter mais 11 pedidos de vista, teoricamente. Mais 990 dias de pedidos de vista. Mas isso já aconteceu alguma vez, senador? Mas porque os prazos não são respeitados independente dos pedidos de vista, né? Voltando ao caso concreto, nada melhor do que o caso concreto. Como houve uma decisão liminar, o regimento mandaria que o plenário deliberasse. No dia 31 de março, um outro ministro, no caso o ministro Toffoli, pediu vista. E a lei está suspensa. Enquanto isso, você pode nomear. Devolveu em agosto, não se deliberou ainda. Então é um caso concreto de como uma lei boa, que estava dando resultado, é suspensa por decisões monocráticas. A primeira do ministro Lewandowski e a segunda, até aqui, o pedido de vista, eu acompanhei isso até agosto, setembro, pode ser que tenha alguma movimentação mais recente. Dia 14 de agosto ele devolveu. O que significa isso? Vamos falar do... Assim, e daí? E daí, segundo o jornal Valor Econômico e a CNN, portanto, eu estou dando a fonte, isso libera para nomeação 587 cargos que agora podem ser providos de maneira mais liberal, para não usar outra expressão, ou permissiva, cuja remuneração oscila entre 214 mil ano, 214 mil mensal, e 3 milhões ano. Portanto, é um caso concreto. Quando alguém do Supremo diz, nós já resolvemos isso. Olha, não vou falar das outras 9, dos 8, 9 exemplos, outros 9 exemplos, vou dar esse. Tem data, infelizmente, sou obrigado a mencionar nomes, e lucros. Lucros, sim. Lucros pela liberação desses cargos para o jogo político, que todos conhecem, e que já levou o Brasil a este vexame internacional da Lava Jato. Você pode anular provas. Provas? Como é que vai anular provas? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas se o dinheiro chegou a ser devolvido, em parte, como é que... Portanto, essa vergonha está sendo, de alguma forma, ressuscitada. E um dos efeitos disto é a reação do mercado à possível modificação de regras para prover cargos na Petrobras. Agora, aconteceu há poucos dias isso. Queda na Bolsa de Valores de 6% dos valores. Se a empresa vale 550 bilhões, então é um prejuízo de 33 bilhões de reais para o patrimônio do povo brasileiro, porque o petróleo é nosso, né? A Petrobras é uma estatal, cujo valor patrimonial anunciado no começo de outubro é de 550 bilhões. Se ela perdeu 6%, perdeu 33 bilhões. Portanto, não é por pirraça, nem por vindita, nem por achar que o Supremo está exorbitando. É que esta prática não é boa.
Se há uma lei com repercussão geral, como é o caso, uma lei não é uma lei que trata de um parafuso. Se alguém quiser falar sobre relevância, né? É uma lei relevante. Toda a história dela, né? Tem que ser corrigida, isso é outra coisa. Mas que faça com presteza. A quem beneficia, já que estamos falando de direito... A questão não é a decisão, senadora, a questão são os prazos. Não, nós fixamos prazos. Primeiro, vista só vale se houver recesso. Se não, aliás, decisão liminar, numa lei, só se houver recesso, senão leva para o pleno. Então, confirmando o que o ministro Fux já anunciou há muitos anos. O que vale é a colegialidade. Então, decisão liminar, num habeas corpus, num processo criminal, é uma coisa. Agora, numa lei geral, tem que levar para o plenário. Se o plenário decidir, tudo certo. E o pedido de vista, quando houver, se me permite, é coletivo. Vence o prazo de uma vez só. Abre o prazo e vale para todo mundo. Senador, o ponto do controle de constitucionalidade de leis, ele teve uma crítica, ele recebeu uma crítica na sessão temática. No caso de, por exemplo, medidas provisórias, não leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, sancionadas pelo presidente da República, mas decretos presidenciais e que teriam efeito imediato. E esses decretos só poderiam ser suspensos, medidas provisórias ilegais só poderiam ser suspensas por decisão colegiada, elas poderiam ficar em vigor. Essa foi uma das críticas que a proposta recebeu de um dos juristas que participou da sessão plenária. Como é que o senhor avalia a questão? Bom, nós estamos falando de decisões monocráticas e de pedidos de vista, porque neste caso, por serem leis de repercussão geral, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal não pode reger o prazo que vai valer para a lei, senão o Congresso não precisa fazer mais nada. Então, o regimento interno do Supremo não tem problema nenhum, desde que ele não repercuta na vigência da lei. Esse é o respeito que tem que haver. Quanto à medida provisória, ela segue um outro rito. Casualmente, o artigo que versa sobre a tramitação das medidas provisórias, ainda hoje, foi promulgado, se a memória não me falha, no dia 11 de setembro de 2001. Essa data lhe sugere alguma coisa? O Dia das Torres. Foi quando o Congresso brasileiro promulgou a emenda constitucional que versa sobre essa tramitação, que na sua origem foi apresentada por mim. E foi aprimorada por vários senadores, eu não posso deixar de mencionar o senador Josafá Marinho. Por isso que eu já não era mais senador, fui avisado, olha, vai ser promulgado. Fui para a televisão, estava caindo, estava acontecendo a queda das torres. Então, eu não vou esquecer dessa data nunca, né? Medida provisória segue um outro rito. Com o rito atual, que foi motivado até pelo rito das medidas provisórias de Santa Catarina, que a Constituição do Estado de Santa Catarina foi uma das poucas que previu medida provisória no Estado. E lá, se ela não for aprovada, tranca a pauta da Assembleia e perde a vigência. Mas ela fica em vigor a partir da edição, né, senador? Durante 120 dias. E se não for aprovada, se ela cair, não pode mais ser reeditada no mesmo ano, ela tem que ser regulada pelo Congresso, e lá no caso, pela Assembleia, aqui por decreto legislativo, e lá também. O Congresso, no caso, o Parlamento, fica com o ônus de regular a matéria. E se for rejeitada, ela não produz efeitos posteriores, mas se tiver algum efeito no prazo da sua vigência, cabe ao Congresso regular essa questão. Portanto, há um grande esforço até para dar mais dinamismo para as decisões do Congresso a respeito de medidas provisórias. Nós também estamos em falta e as críticas são aceitáveis. Agora, focalizando o caso,
Decisão monocrática deveria ser uma exceção excepcionalíssima, sempre. No caso de um texto legal aprovado pelas duas casas e sancionado pelo presidente da República, ele fica à mercê do que o regimento interno do Supremo permitir? Bom, então, se for uma coisa urgente, tem que ir lá pedir o favor de uma deliberação. Eu acho que é o direito de quem legisla, primeiro, respeitar o poder do Supremo Tribunal Federal. O tribunal, isso vale para os estados também, do tribunal colegiado deliberar. Assim como aqui, não adianta o senador A ou o deputado B deliberarem. Tem que ser a deliberação do colegiado. Nós somos poderes colegiados. No caso do Congresso, duplamente colegiado. Câmara e Senado. Então, são duas gestões que você tem que fazer. No caso do Supremo, são 11 pessoas. São 11 pessoas que têm a maior importância, tanto é que são sabatinados, escolhidos pelo presidente, passam aqui pelo crivo do Senado Federal, artigo 383 do nosso regimento. Nos Estados Unidos, que tem um sistema semelhante, passam por uma chamada um comitê de mineração. Mineração no sentido de botar na peneira e ficar procurando brilho e coisas não tão brilhantes na carreira da pessoa. Então, porque é uma escolha do presidente da República, sancionada pelo Congresso, pelo Senado, no caso. Então, essas pessoas são muito importantes. Nós queremos valorizá-las. Isto que está acontecendo depõe, em primeiro lugar, contra o Supremo. Secundariamente, subsidiariamente, compromete o judiciário. E o juiz que transita na rua, o juiz de primeira instância, os desembargadores estaduais, sofrem com isso. Porque você focaliza no Supremo e espalha por todos os operadores de direito, principalmente do judiciário. Essa PEC do senador Oriovisto, eu relato pela segunda vez e não paro de aprender. Aprendi muito na sessão de debates temáticos. Né? Ela é pró-judiciário. Agora, pró-justiça, pró-cidadania, pró-respeito a quem tem a responsabilidade de legislar e maior respeito ainda a quem tem a possibilidade de sancionar ou não, e ainda maior respeito a quem tem a última palavra para dizer. Mas não uma pessoa, como colegiado. Isto está errado aqui e ali. Se vocês querem esta lei, tem que corrigir nesses aspectos. Isso é competência que nós queremos que o Supremo tenha. Na sessão temática, um dos convidados, o jurista Nabor Bulhões, disse que o Supremo Tribunal Federal brasileiro é a corte constitucional mais poderosa do mundo. Mais empoderada. Em controle de constitucionalidade. E eu queria que o senhor explicasse, porque esse é um papel que foi destinado ao Supremo pelo Congresso, na Constituinte, e ele é importante para o equilíbrio de poderes. Né? E eu queria só que o senhor explicasse o que é o controle constitucional, de constitucionalidade que o Supremo faz e a importância dele. Devo a um colega seu, o consultor jurídico, doutor João Trindade, o fato de ter aprendido um pouco mais sobre controle constitucional das leis no mundo, ocidental pelo menos. É a tese de doutorado dele, a que eu tive acesso. E até honra muito grande para mim, né? Visitei a banca da sua apresentação. Eu não me considero competente para julgar, mas me considero muito sortudo por poder assistir. E o controle da constitucionalidade das leis tem que valer mundo afora. E ele começa dentro da Casa Legisladora, no nosso caso aqui, a Comissão de Constituição e Justiça.
com participação da advocacia, do Senado e qualquer agente jurídico da nossa organização, seja Câmara, seja Senado. Mas isso tudo é acessório e prévio, porque a decisão será política. E por isso a lei que sai, apesar de todos os nossos esforços, a Lei Complementar 95 de 98, assembleias como a de Minas Gerais, que estudaram muito legística, que é a qualidade das leis, um dos requisitos da boa lei está expresso numa palavra que agora está muito usada, e eu usei já para indicadores, univocidade. Ou seja, o que está escrito tem que ser aquilo, ou seja, tem que ser muito claramente o que se quer que haja de entendimento. Univocidade. Então, essa decisão sobre o controle de constitucionalidade, no nosso caso, é uma das grandes atribuições do Supremo. O controle da constitucionalidade. Agora, quando a lei tem um efeito geral, isso não pode ser aprisionado. Não pode ser. Nem a lei foi fruto de uma pessoa, nem a sua avaliação final, que é do Supremo, pode ser de uma pessoa ou de um recurso de que essa pessoa disponha, que é pedir vista e fica por isso. Ou virtualmente fica por isso. Como a própria versão do regimento mais atual permite teoricamente. Para que não haja nem teórica nem praticamente, a nossa solução é: o pedido de vista é coletivo. Se houver divergência, tem mais um prazo, mais 90 dias. Mas ninguém está sendo impositivo, imperativo e usando de uma determinação absurda. Não se está esgotando o prazo. Pelo contrário, está coletivizando o transcurso do prazo, nos casos de repercussão, digamos, importante para a sociedade. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.